Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito do seguinte tema: o follow-on de Taesa será muito ruim? Será que vai acontecer esse follow-on? E como vai funcionar provavelmente na prática? Porque ainda não houve nenhuma confirmação. E seria o caso de já comprar Taesa ou aguardar o follow-on? Ou mesmo vender Taesa porque ela perdeu seus fundamentos? Então vem comigo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? E como vocês bem sabem, a Taesa estaria preparando uma oferta pública secundária de ações, ou seja, emissão de novas ações para captar recursos de acionistas no valor de até 2 bilhões de reais. O objetivo seria para justamente capturar as oportunidades de leilão de transmissão que estão agendados para esse ano e até para 2024. Em relação a esse rumor, a Taesa publicou um comunicado ao mercado no dia 10 de abril, dizendo que a companhia busca e avalia constantemente oportunidades e alternativas de financiamento e otimização da sua estrutura de capital. O termo estrutura de capital remete às fontes de financiamento de uma empresa: capital próprio, que é justamente ali o capital dos sócios, patrimônio líquido, por exemplo, e o capital de terceiros, são os credores, a dívida de uma empresa, visando a execução do seu planejamento estratégico baseado nos pilares de crescimento sustentável, excelência operacional, disciplina financeira, que é muito importante, e geração de valor ao acionista. E aí a Taesa esclareceu que não há nenhuma decisão formal no momento se ela vai realizar oferta pública de ações, debêntures ou outros instrumentos financeiros para captação de recursos. Portanto, o que disse a Taesa? Não estamos descartando a possibilidade de follow-on, mas isso também não significa que as debêntures estão descartadas. Pode ser que elas sejam utilizadas para abarcar essas oportunidades de investimento. Isso ainda não foi confirmado. Só que o que deixa o mercado um pouco reticente é o fato de que o endividamento da Taesa já está ali aproximadamente a 4 vezes EBITDA. É um endividamento elevado. Nós estamos ali com um CDI de 13,65% ao ano. Geralmente essas debêntures têm CDI mais 1,5%, 2%, de tal modo que seria uma dívida de pelo menos 15% ao ano. É uma dívida muito cara, dificultando um spread positivo entre o custo da dívida e o retorno que o investimento pode dar para a Taesa, principalmente nos momentos atuais em que esse mercado de transmissão está extremamente concorrido, gerando muito desconto nos valores de editais de leilão de transmissão. E é importante trazer um ponto aqui para vocês. O valuation de uma empresa utiliza como taxa de desconto, no geral, o WACC, que é o custo médio ponderado de capital. E dentro dessa equação, você tem aqui o RD, que é o custo da dívida, e o RE, que é o custo de equity, que é justamente o percentual que uma dívida ou capital próprio vai gerar de despesa para a companhia. Então, hoje você teria uma debenture para financiar os projetos da Taesa próxima de 15% aqui. E o custo de capital próprio, quanto seria? Porque, no geral, o custo do capital de terceiro é mais barato, a dívida é mais barata, porque o valor da dívida eu posso abater no imposto de renda, já o custo de capital próprio não. Acontece que há situações em que a dívida fica tão cara que a empresa precisa se socorrer ao capital de terceiro, que é o RE aqui. Diante disso, a empresa está avaliando o que é mais barato, e se o custo de equity for mais barato, ela vai fazer o follow-on, necessariamente. Do contrário, ela não vai poder aproveitar as novas oportunidades de investimento, e a Taesa precisa aproveitar essas oportunidades. Ela não tem o luxo de simplesmente dispensar essas oportunidades. E por que eu digo isso? Nós sabemos que no leilão que vai ocorrer em outubro serão quase 20 bilhões de reais em investimentos. Tem leilão em junho também, são 16 bilhões. No total aí você tem quase 40 bilhões em investimentos e a Taesa precisa muito arrematar algum lote. Por quê? O principal motivo é o seguinte: a Taesa detém aqui dentro do seu portfólio concessões que irão vencer em dezembro de 2030 e são concessões com RAPs enormes. A Novatrans e a TSN representam juntas 1 bilhão de reais em receita anual permitida. Ou seja, em 2030, automaticamente a empresa vai perder 1 bilhão de reais só dessas duas concessões. Então ela precisa repor isso aqui. Do contrário, ela vai diminuir a sua geração de caixa e, consequentemente, o seu valor como empresa. Então veja que o total hoje de receita anual permitida em Taesa, 15 bilhões de reais. Essa aqui é a totalidade. Então veja só, o total de receita anual permitida da Taesa é de 4,1 bilhão. Você viu ali que eu vou retirar 1,1 bilhão fácil em 2030, sobrando 3. Isso vai representar aproximadamente 25% da receita anual permitida da Taesa, fazendo com que ela perca valor como empresa em 25%. Então hoje a companhia tem um valor de mercado de 12 bilhões de reais. Caso ela simplesmente perdesse essa receita
receita e não conseguisse outra em substituição, ela deveria valer 9 bilhões de reais, caindo as suas cotações entre 20% a 30%, fazendo com que a cotação atual em Taesa 11 a R$ 35 caísse para algo próximo de 26, R$ 27. Esse é o temor do mercado. Outro ponto a ser destacado é que o endividamento da Taesa é 75% IPCA. Isso quer dizer o quê? Que se o IPCA estiver baixo, a dívida da Taesa fica baixa. Se o IPCA estiver alto, a dívida da Taesa fica alta. Atualmente, o IPCA está muito abaixo da média histórica aqui no país. Está em 4,65%. A média é 6%. Dessa forma, a própria Taesa sabe que o endividamento dela não vai ficar controlado por tanto tempo. E ela acaba ostentando aqui essa queda no endividamento desde 2021. Isso ocorre porque o IPCA acabou caindo, mas o IPCA tenderá a voltar para a sua média. Até porque vai haver uma pequena queda nos juros para o final do ano. E isso tende a fazer com que o consumo acelere um pouco e o IPCA dê uma subida. De novo, por isso que a Taesa está considerando capital próprio através do follow-on. Outro ponto a ser destacado para vocês é o seguinte: a maior parte das concessões de Taesa são aquelas indexadas ao IGPM, que é justamente a concessão da categoria 2, que tem um problema. A receita anual permitida é reduzida pela metade a partir do 16º ano. São 30 anos de concessão, então você tem 15 anos de receita cheia e os outros 15 anos de receita pela metade. E a Taesa já está experimentando isso com essas concessões aqui, ó, que veja, são da categoria 2. IGPM, consta aqui, ó, que a grande maioria das receitas de Taesa são da categoria 2. Então você tem aqui concessões da categoria 2, as últimas aqui, que irão vencer em 2036, ou seja, faltando 13 anos em relação ao ano atual, o que significa que todas essas concessões de Taesa já estão pela metade, ou seja, a receita da Taesa já vem reduzindo. Com a exclusão dessas receitas aqui, que são aquelas que vão vencer em 2030, isso gera uma preocupação no mercado e nos investidores. Até por isso que há recomendações de venda para a Taesa em diversos bancos de investimento e casas de análise. O BTG, por exemplo, você consegue esse relatório abrindo conta no BTG pelo link aqui na descrição. Ele mantém recomendação de venda, informando também a redução dos dividendos de Taesa. Isso é bem óbvio porque se a empresa está pensando em fazer follow-on, significa que ela não pode mais distribuir bons dividendos. Ela precisa segurar caixa, afinal ela vai usar capital próprio para financiar esses novos projetos. E o preço-alvo de Taesa seria R$ 35. Hoje já está no preço-alvo. Acontece que se houver o follow-on, esse preço vai cair. Por quê? Porque o follow-on aumenta o número de ações, aumenta a oferta. Se a demanda não aumentar, então se novos investidores não ingressarem em Taesa, a cotação vai cair. Então veja, a Taesa vale, como eu falei para vocês, 12 bilhões de reais. Se ela fizer um follow-on de 2 bilhões, isso vai representar quase 17% do valor de mercado atual. O que significa o quê? Que a empresa pode cair pelo menos 15%. Então você poderia voltar a comprar Taesa 11 a 30 reais, que é justamente o meu preço médio, por exemplo. Eu que detenho Taesa ali como a terceira maior posição da carteira de ações, com quase 7% da composição da carteira. Então sim, de acordo com o BTG, você pode esperar dividendos mais baixos, até porque esse dividend yield aqui é completamente insustentável. A média histórica de dividendo da Taesa é próxima de 10%, então você deveria esperar isso aqui. E se houver de fato queda nas suas receitas, você deveria esperar um retorno de dividendos próximo de 8%, 9%. Isso seria bem mais razoável e pé no chão. Luan, e como funcionaria esse follow-on de Taesa? Veja só, eu vou trazer para vocês com um exemplo recente de AS Brasil, que também fez esse procedimento, justamente também para fazer aquisições. Portanto, no primeiro momento, a companhia vai publicar um fato relevante informando seu aumento de capital social. Ela vai emitir novas ações. Então hoje a empresa aqui tem um total de papéis de 1,03 bilhão. Ela vai aumentar esse número de papéis, vai colocar um preço de emissão, então é a própria empresa que coloca o seu preço de emissão. E esse preço de emissão valerá para todas as classes de ações, Taesa 3, Taesa 4 e Taesa 1. Então nenhuma classe pode ficar excluída. Você não pode fazer uma discriminação entre os acionistas no follow-on, que nada mais é que emissão de novas ações, aumentando o capital social da companhia. E aí a companhia coloca um valor mínimo de captação e um valor máximo, a depender da demanda pelos papéis da empresa. Ela explica o método pelo qual chegou ao preço de novas emissões. Ela trata da diluição, então qual será o percentual de diluição do acionista? Luan, o que significa isso então de diluição da participação do acionista? Ora, é muito simples. Se antes eu tinha 100 ações da Taesa e cada ação me dá R$1 de lucro por ação, o LPA, a companhia aumentando sua base acionária para 120 ações, por exemplo, subiu
20% sua base acionária, esses mesmos R$ 1 não trarão o mesmo retorno, porque agora o R$ 1 por ação estará distribuído em 120 ações, antes eram 100 ações. Então você manteve o lucro e aumentou o número de ações. Logo, o seu lucro por ação cai. Caindo seu lucro por ação, você tem uma participação societária menor. E para que você mantenha a sua participação societária, você precisa entrar no follow-on e fazer um novo aporte. Aí a companhia também irá trazer o seu direito de preferência na subscrição. Todo acionista tem direito de preferência na emissão de novas ações. Isso ocorre também, por exemplo, no condomínio. No condomínio você tem direito de preferência em comprar aquela unidade. Há o direito de preferência também no contrato de locação. Em diversos momentos há um direito de preferência em razão da proximidade que você tem com uma empresa ou com algum negócio. E aqui é o caso. Você, como acionista da empresa, terá direito de preferência na participação do follow-on. Ainda haverá sobras de subscrição, caso todas elas não sejam exercidas, e elas serão rateadas entre os acionistas, como aconteceu com a S Brasil. Ratear significa dividir proporcionalmente. Vale ressaltar que esse direito de subscrição, essa preferência, pode ser negociada na Bolsa de Valores, na B3. Finalizado o aumento de capital, a empresa realiza sua homologação, informando o novo capital social, vai informar o resultado da subscrição e depois vai informar para vocês qual foi a destinação dos recursos. No caso da S Brasil foi a conclusão da aquisição que ela acabou informando e basicamente será esse o procedimento que será realizado. Luan, e afinal de contas, vale a pena vender Taesa? Vale a pena comprar já agora? Qual a sua visão a respeito do assunto? Olha, meu preço médio em Taesa é de R$ 29,50. Eu gostaria de comprar Taesa de novo nesses preços. Então para mim faz todo sentido aguardar para ver se realmente a Taesa fará esse follow-on para comprar uma posição em Taesa, a fim de que eu não seja diluído com esse desconto. Então eu aguardaria o follow-on e é isso que eu vou fazer. E obviamente não irei vender Taesa, porque historicamente ela entregou um retorno muito bom em dividendos para os acionistas. O fato dela estar interessada nesses leilões só demonstra que ela buscará novas concessões. E veja só, ainda que não houvessem os leilões, a Taesa, diante da iminência de vencimento de contratos, como eu mostrei para vocês, ela procuraria oportunidades de aquisição, que são os M&As. Então a companhia não está restrita apenas a novas concessões. Ela pode fazer aquisições de concessões existentes. E como a empresa tem uma gestão muito eficiente nesse sentido, que valoriza o acionista, eu continuo acreditando nessa gestão. E para mim, só faria sentido eventualmente vender a Taesa se de fato ela começasse a perder diversas concessões e não conseguisse novas concessões ou aquisições que trouxessem uma rentabilidade minimamente razoável. E isso você precisa avaliar. De nada adianta você ficar com essa especulação de que agora a Taesa não vai conseguir, ela se alavancou demais, ela não tem para onde correr. Ainda tem o follow-on e que é muito utilizado pelas empresas do setor elétrico. O que acabou preocupando o mercado é o fato dela estar endividada e nesse momento de juros altos e com o eventual IPCA disparando e mesmo assim ela pagando dividendos muito altos nos anos anteriores, ela perdeu a mão. Pode ser, mas a verdade é que não havia como a gestão da Taesa prever um juro de 13,75% ao ano. Ninguém poderia prever uma disparada tão acelerada assim do juro. Então é preciso também dar essa colher de chá para a gestão da Taesa, que é marcada por valorizar o acionista, por isso também os dividendos elevados. Então eu ainda continuo dando voto de confiança para a gestão financeira da Taesa. Vou aguardar as decisões de alocação de capital da empresa para esse ano de 2023 e 2024. Participarei do follow-on com mais um voto de confiança e vou acompanhar a empresa para ver se ela vai continuar entregando retorno ao acionista como entregou no longo prazo. É claro que eu não espero um retorno de 400% em 10 anos, sendo que a maior parte desse retorno foi com dividendos, mas ainda assim eu espero um retorno acima do mercado, como ocorreu historicamente com Taesa. Se ela não conseguir vencer o retorno médio do Ibovespa, por exemplo, aí sim pode ser o momento também de reavaliar a manutenção de Taesa na carteira como um custo de oportunidade muito caro. Por isso eu não diria que o follow-on é algo muito ruim, talvez seja algo necessário. E a Taesa que se meteu nessa situação? Pode ser, por ter perdido um pouco a mão nos dividendos. Mas, como eu disse, ela também não poderia prever um juro tão elevado e um custo de capital de terceiro tão elevado assim. Por isso é insuficiente para eu simplesmente vender Taesa já agora. Prefiro aguardar, pelo menos até o próximo ano. E se você quiser aprender mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem diversos vídeos exclusivos e aulas de indicadores da análise fundamentalista, o indicador Peter Lynch, você tem um mini curso de imposto de renda para investidores, onde eu trago passo a passo da declaração de imposto de renda para investidor, ações, fundos imobiliários, BDRs, ETFs, aluguel de ações, investimentos no exterior. E você também tem acesso à nossa carteira do 0 aos 100 mil, onde eu mostro do absoluto zero como montar uma carteira previdenciária para o pequeno investidor. E se você quiser ter serviço de consultoria financeira comigo, temos a opção aqui de nível 3, membro consultoria Mirai. Você tem direito a 2 consultas comigo via Google Meet, 2 consultas no mês,
onde eu vou dar as minhas recomendações de investimento. Eu agora sou consultor de valores imobiliários, desde que você faça um contrato comigo eu posso realizar as recomendações. Ou você pode marcar reuniões individuais comigo, apenas quando você precisar ou quiser. O valor é R$400, basta entrar em contato comigo via Instagram. E ainda há o serviço de gestão de carteira individual para o investidor, desde que você tenha R$2 milhões para investir. Eu cobro 1% ao ano de taxa de consultoria. Mas já vai deixando aqui nos comentários, o que você tem feito atualmente em relação à Taesa? É uma empresa que você ainda confia para longo prazo? Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!